E aí, tudo beleza? Seja bem-vindo ao Pitacos do TIFF, o podcast do TIFF of Design. Eu sou o David Art, seja bem-vindo a mais um episódio aqui do nosso podcast sobre design, sobre coisas em volta à nossa área, então tecnologia, criatividade, empreendedorismo, mercado, vagas, enfim, muita coisa pra gente conversar, muita coisa pra gente raciocinar, refletir. Algumas coisas meio inúteis, né? Porque eu tenho que ter uma quinta série aqui, porque senão a gente não consegue fazer conteúdo, não. É o meu jeito. Mas sempre com conteúdos também úteis, né? Assim eu tento trazer para você, para que venha agregar aí no seu conhecimento. Principalmente quando eu trago convidados. Então, o nosso episódio hoje será somente comigo, mas eu também trago convidados aqui. Por isso que é importante você ficar ligado lá no YouTube. 7h30 da noite, normalmente às quintas-feiras, 7h30 da noite, nós temos episódios ao vivo. Então eu estreio os episódios nesse horário. Alguns episódios com convidados, como eu falei, diretamente dos estúdios que eu gravo aqui em São Paulo, com a possibilidade de você mandar perguntas, interagir ao vivo conosco. E com o convidado, né, fica sempre melhor, porque é ao vivo ali, literalmente presencial, tem às vezes uma coisinha para comer, o papo fica descontraído. Então assiste lá, 7h30 da noite, às quintas-feiras, no YouTube. Beleza? Se você tá ouvindo no Spotify, no Deezer, na Apple, em outra plataforma, adiciona aí na sua playlist, favorita, segue, deixa a curtida também, porque isso é super importante para que nós possamos prosseguir e aumentar o nosso alcance nessas plataformas. Ajuda aí também. Se você quiser escutar um podcast sobre UX design específico, nós também temos o Semiose Podcast. Depois você pode procurar aí que você também vai encontrar Semiose Podcast. Procura aí, que é um podcast que eu gravo com o Luan Matheus, o Papo de UX, muito legal também. Nós fazemos ao vivo com convidado, muita história boa para você aprender. Hoje o Pitacos do TIFF traz um tema para você, que é um tema que muita gente tem dúvida e que eu sempre tinha uma resposta para isso, mas agora eu estou começando a mudar um pouquinho a minha resposta. E eu vou conversar com você sobre isso aqui nesse episódio, que é o seguinte: o designer precisa saber programar? Inclusive eu tô com uma camiseta agora, se você tá no YouTube talvez você esteja vendo. Ah, no Spotify também dá pra ver, né? Eu tô com uma camiseta que eu comprei lá quando eu fui no CSS Conference, né? Tá falando aqui pra criar CSS, né? E rola muito essa dúvida, né? Se designer precisa saber programar, se precisa saber desenvolver. E eu sempre falei que não. Eu sempre disse que não precisa desenvolver, que é interessante entender sobre tecnologia, claro. É importante, na minha opinião, saber HTML e CSS, que não demanda programação, né? Eu já vou falar sobre isso. Mas eu tô vendo cada vez mais as inteligências artificiais aí atuando na nossa área. O Figma lançou recentemente uma proposta de variáveis muito interessante e que não é uma coisa automática para se fazer como as pessoas estão pensando. Você tem que pensar ali para criar certinho e determinar essas variáveis, né? Principalmente se você está trabalhando, por exemplo, num projeto de design system. E eu estou percebendo que cada vez mais o designer vai ter que se acostumar com isso. Não sei se codar, eu digo no sentido de aprender uma sintaxe de alguma linguagem e desenvolver. Não sei se isso, mas ter lógica de programação eu vejo que vai ser importante. Cada vez mais as inteligências artificiais estão indicando isso, as possibilidades, como o Figma nos trouxe, dessas variantes, estão indicando isso. Então, vai começando a pensar um pouquinho nessa parte, que pode ser interessante para você aprender sobre lógica de programação, aprender sobre tecnologia. E falar sobre o futuro é sempre um pouco difícil porque a gente fica na parte da especulação. Porém, existem fatos, existem tendências que não dá para fechar os olhos para elas.
Uma delas, por exemplo, é a área de UX Design. A profissão de UX Designer com certeza será uma das profissões do futuro. Já é uma profissão do futuro, se a gente pode colocar assim. E também se manter atualizado em constante aprendizado, um aprendizado contínuo, é algo fundamental. Independente se você tenha que aprender mais programação ou menos programação, independente da inteligência artificial que venha surgir. Por isso que eu quero indicar para você a Cubus Academy. Ela está apoiando esse episódio do podcast e ela tem um cupom de desconto. Você que está assistindo no YouTube, se não estiver assistindo no YouTube, depois vai lá no YouTube, porque tem um link na descrição e tem um cupom Design Up. Então, Design Up, tudo em maiúsculo, para você ter um super desconto na Cubus Academy, que é uma escola de tecnologia. A próxima turma de UX Design vai começar em breve na Cubus Academy, então aproveita esse cupom de desconto, porque a forma como eles passam o conhecimento é muito rico. Tem aulas gravadas, tem monitoria ao vivo, tem um time de suporte, eles contam com professores que são renomados no mercado, que trazem insights diretamente, tá atuando na área. Eles têm uma comunidade muito bacana que possibilita a troca de mensagens e tem esse cupom de desconto que vai facilitar o seu ingresso nesse curso. E caso você não saiba, os cursos na Cubus Academy trabalham com projetos reais, voltados a problemas sociais, tendo como foco o mercado de trabalho. Ou seja, o estudante vai aprender a criar interfaces atendendo às necessidades dos clientes e a utilizar as principais ferramentas de design, como Figma, por exemplo. Também vai entender como trabalhar dentro do padrão de negócios de tecnologia atual para desenvolver projetos realmente bem-sucedidos. E ainda tem um plus de conhecimento sobre soft skills, negócio, mercado, relação com a equipe de produto, que seria PO, PM, Dev, etc. Metodologias ágeis, pitch, jornada do herói e até mesmo construção de um portfólio e a elaboração do seu currículo. E eles ainda têm a residência de software, que caso o aluno não consiga um emprego na área, a Cubus Academy oferece a oportunidade dele se candidatar a participar da residência de software. Os aprovados têm a chance de atuar em projetos reais de empresas parceiras, sendo remunerados e orientados pelos instrutores, vivenciando o dia a dia de uma empresa, aprimorando as habilidades e ampliando as chances de contratação. E o melhor, os residentes podem ser contratados pelas empresas que estão prestando serviço. Portanto, formação e atualização é super importante. Fica essa dica da Cubus Academy para você aproveitar. Aproveita o cupom de desconto Design Up que está aí e vem estudar na Cubus Academy, que é uma escola de tecnologia do Nordeste. Isso é muito legal, diretamente da Bahia. Isso é massa demais e é online, tá bom? Apesar dela ser do Nordeste, é totalmente online. Você pode estudar da onde você quiser. Tem direito a certificado também. Acesse o link que está aqui na descrição no YouTube. Se não, acessa aí o Cubus Academy também, cubus.academy, e utiliza o cupom DESIGNUP. Beleza? Fica a dica. Eu, na minha concepção, entendo que é até um caminho sem volta para qualquer área do futuro. Acredito que talvez alguma área mais tradicional ali, direito, por exemplo, né, não vai demandar, né? Mas até talvez seja útil para ela também. Apesar de direito ser muito semântica, né? Não tem muita lógica, né? Se for parar para pensar. Mas a inserção dos robôs, as inserções das inteligências artificiais, meio que estão inserindo a necessidade de saber lógica de programação meio que pro dia a dia, pra nossa vida. Se eu fosse presidente do Brasil, se eu fosse governador, eu colocaria... não, na verdade tem que ser deputado, né, que institui essas leis, né? Não sei se o governador ou o presidente consegue colocar isso no ensino, né? Enfim, aí eu já não sei. Já posso estar falando merda. Mas, enfim, se eu tivesse a caneta, eu já colocaria lógica de programação para as nossas crianças, sinceramente. Acho que é o futuro estudar lógica. Eu colocaria isso nas matérias dos nossos adolescentes, das nossas crianças. Porque toda profissão no futuro vai ter alguma coisa de tecnologia. Talvez não na essência, mas no dia a dia, no gerenciamento, vai ter. E talvez vai exigir mais da gente. Por mais que as inteligências artificiais
tragam facilidades e tem essa interface, né, muito simples da gente interagir com as AIs, mas a inteligência artificial tá sobrescrevendo, né, algumas coisas que a gente estava acostumado, tá tomando lugar de algumas tarefas muito simples. Então a gente vai ter que saber conversar com elas de uma maneira um pouquinho mais avançada. Vai ter que ter um raciocínio um pouquinho mais apurado nessa parte de lógica. E principalmente você que é designer. Eu sei que é uma futurologia isso aqui que eu tô falando, né? Não tem como saber ao certo. Talvez as inteligências artificiais façam todo esse trabalho pra gente. Mas eu vejo que a gente vai sentir na pele, gente, eu digo designers, né? Trabalhamos com tecnologia, estamos inseridos nisso. A gente vai sentir na pele a necessidade de entender o que é um if, um else, de entender como criar uma variável, de determinar o melhor caminho para as coisas. Eu sempre estudei um pouco de tecnologia, né? Eu comecei basicamente a atuar como front-end, então sempre tive envolto a isso, sempre achei importante, mas eu nunca recomendei para os designers isso, né? Agora para o futuro eu já não sei. Eu sinceramente já não sei. Eu sempre falei, né? Eu sempre falei que o mínimo que a gente precisava saber era HTML e CSS. E até HTML e CSS, principalmente CSS, já tá tendo algumas coisas ali de lógica de programação. Se você for parar para pensar, né, você pode colocar animações, keyframes, tem dá para colocar variáveis também, né? Então também está encaminhando para isso. Por mais que não seja uma programação, por exemplo, como nós temos em outras linguagens ou outras linguagens, mas já tem uma coisinha ali. Eu tô vendo a mesma coisa no Figma, tô vendo a mesma coisa, sei lá, no Photoshop. Tá indo para essa direção, tá indo para esse caminho. Então, o que eu falaria hoje em dia, né? Não precisa se preocupar a ponto de, nossa, ter que correr agora para fazer um curso de lógica de programação. Não precisa ficar desesperado para tentar virar um full stack, sabe? Nossa, tem que ser designer e saber programar e fazer tudo ao mesmo tempo. Não. Mas eu ficaria em alerta. Se eu tivesse preconceito contra lógica de programação, receio, medo, eu começaria a rever isso. Eu começaria a tentar estudar, me inteirar, começaria a tentar estar mais perto de tecnologia, a estar mais perto de matemática. Eu ficaria mais alerta nesse ponto, porque eu tô vendo que o futuro é esse. Uma coisa interessante a se falar é que sempre o conhecimento em lógica sempre foi importante e para designer sempre foi um diferencial. Eu conheço grandes designers que vieram de tecnologia e com certeza essa bagagem que eles tiveram em tecnologia foi o diferencial para a carreira deles, com certeza. Para mim já foi um pouco, mesmo eu nunca tido, porra, um perfil de programador, nunca fui programador na vida, né? Por mais que eu tenha atuado um pouco como front, eu nunca fui programador, não me considero isso. Mesmo assim, é um diferencial para mim até hoje, tipo, às vezes saber conversar, saber, às vezes até fazer na mão, né? Outro dia eu tava fazendo um projeto e aí o dev fez as alterações, tal, enfim, colocou lá o layout e tinha umas coisinhas que ele não tinha feito, né? Partes porque eu não passei para ele, partes porque ele fez de qualquer jeito, enfim, fez da maneira que ele achou melhor. E aí, eu tentei passar tal, mas não tava indo. O dev tinha outras coisas, sabe? Tipo, já tava em outra vibe ali o projeto. Aí o que eu fiz? Eu peguei aqui, abri no React, abri o Visual Studio aqui
peguei lá os códigos e tal, fui fazendo CSS, fui adaptando o HTML, algumas coisas ali, mudando, né, melhorando o SEO e consegui fazer por mim mesmo. E sempre ao longo da minha carreira, eu ter essa disposição para fazer esse tipo de coisa. Note que eu não fiz o projeto inteiro, perceba que eu não desenvolvi, né, nada do zero, mas eu consegui dar uma manutenção, fazer alguma coisa ali, colocar um over no botão que eu queria, colocar as animações que eu queria, conseguir ajustar o responsivo que estava um pouco quebrado. Essa autonomia que eu tinha, com certeza me fez ter um diferencial na hora de buscar as vagas que me ajudou a ser escolhido em algumas na verdade vencer, né, algumas concorrências, vamos dizer assim. Então, saber tecnologia, saber lógica de programação sempre foi importante. E cada vez mais eu tô vendo um pouco disso, principalmente a galera que atua com produto digital, tá bom? Com design digital. Ah, design gráfico vai ter isso? Difícil, né? Falar, mas talvez também ainda seja interessante saber aprender sobre lógica. Principalmente designer gráfico, né? Que tem um preconceito do caramba, tem um medo do caramba. Se fala matemática, o bicho já fica doido. Já parece que apareceu o cão na Terra, né? Então, saber lógica para conversar com essas inteligências artificiais, eu vejo que é um caminho meio que sem volta. A gente está indo para isso. Porque tarefas mais fáceis, mais pueris, a inteligência artificial vai fazer, sei lá, o seu sobrinho de 10 anos vai mandar um comando para a inteligência, ela vai fazer. Agora, desenvolver peças, artefatos que serão, que ficarão a cargo de um designer, aí talvez a gente precise realmente saber lidar melhor com isso. E dentro desse cenário a gente precisa se atentar que não vai ser só, às vezes, dar um comandinho simples. A gente vai precisar ter um pensamento melhor estruturado, uma lógica definida. E aí, aprender lógica de programação vai fazer sentido. Por isso, eu acho que mudaria o meu discurso. Se alguém perguntasse hoje em dia, olha, designer precisa saber programar? Falaria, não precisa, nessa parte eu continuaria, mas talvez no futuro você precise aprender lógica de programação. Perceba que eu não estou falando nenhuma linguagem especial, tá? Eu tô falando de lógica mesmo, de lógica de programação. Coisa que eu não falaria, eu falaria, você não precisa saber lógica, não precisa, assim, se você souber é ótimo, vai ser um diferencial, como eu acabei de citar, mas se não souber também não vai mudar tanto, né? Já não sei. Já tenho minhas dúvidas. É um desafio, né? Que vai surgir para os designers. Talvez surja, né? Eu não posso afirmar. Não tem como ter certeza quando a gente fala de futuro ou de tecnologia. Só o tempo vai dizer se esse meu pensamento, se essa minha visão sobre o que nós estamos presenciando vai realmente se realizar, né? Vai virar algo concreto. Mas eu ficaria em alerta. E eu acho que o principal mesmo é não ter aquele pensamento receoso, aquele medo, aquele preconceito contra código, contra programação, contra tecnologia, que alguns designers ainda têm. São coisas que dá para aprender, que dá para estudar e que você não precisa se desesperar, né? Não precisa achar ruim, você não precisa desprezar, pelo contrário. Até porque tudo que é aquilo que a gente faz, no caso de design digital, vai virar código em um determinado momento, né? Porque a nossa parte do projeto, ela se encerra ali no protótipo em alta, no layout final. Se encerra entre aspas, né? Porque a gente continua acompanhando e tal, você entendeu? Do artefato em si. Aí a gente passa pro desenvolvedor.
a interface só vai ganhar vida, a interface só vai para produção, só vai ser utilizada por alguém se tiver código. Até por isso, quando a gente tem layoff, quando a gente tem demissão, a parte do design é a que sucumbe primeiro. Porque a parte de tecnologia é realmente ainda a mais importante. Ah, design não é importante? Design, claro que é super importante, né? Mas a tecnologia é essencial. Diria que o design é fundamental e a tecnologia é essencial. A gente conhece várias tecnologias que utilizamos hoje em dia que começaram com designs pífios e elas foram evoluindo. Ou seja, foi essencial eles conseguirem a tecnologia e colocar no ar, validar, e aí depois eles vêm trabalhando design em cima. Muitas das coisas que nós temos são assim, né? Ou foram assim. E se a gente souber um pouquinho de lógica, talvez possamos diminuir um pouquinho essa diferença, sabe? Consigamos diminuir um pouquinho essa prioridade que tecnologia tem. Não sei. Ainda sobre saber lógica de programação, enfim, tecnologia, vale ressaltar que eu não estou falando aqui também que você precisa ser, como eu já disse, né, um full stack da vida, tipo um designer que vai fazer tudo. Inclusive você tem que tomar cuidado com essas vagas, tá bom? Tem muita vaga que já está pedindo isso, né, que já está pedindo conhecimento em código. Tem que tomar cuidado porque aí são coisas diferentes, tá? Ou você é designer ou você é desenvolvedor. Mas não anula o fato de você ter uma bagagem mínima, um conhecimento mínimo, um interesse, uma curiosidade, você saber como funciona aquilo dali, tá bom? É mais nesse sentido. Enfim, só o tempo dirá, né? Mas se você tem uma cabeça meio fechada para código, para tecnologia ou para lógica, né, de programação, começa a abrir, porque daqui um tempo, eu acho que a água vai começar a bater na bunda, viu? Fique esperto. O que você acha, hein? O que você acha? Manda mensagem pra mim lá no Instagram. Diz aí, eu escutei seu episódio, eu discordo, eu concordo. Aqui no Spotify você pode até deixar uma pergunta. Tem umas opções aí. Manda aí a sua pergunta. Se você tá vendo no YouTube, deixa o comentário, né? Deixa o like também, mas deixa o seu comentário. Que aí a gente vai conversando. Eu não vejo problema caso a gente tenha que aprender lógica de programação. Não vejo que é um retrocesso, sei lá, uma coisa que vão colocar pra gente fazer tudo. Não vejo nada disso. Eu acho que vai ser, na verdade, uma coisa natural dos dias futuros, né? Cada vez mais a programação vai estar inserida dentro do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. E ter lógica de programação vai ser importante, pelo menos eu penso assim. Como eu disse, né? Se eu pudesse, eu colocaria até na escola. Os aluninhos já iam começar a aprender lógica desde o começo. Assim como hoje em dia a gente aprende outras línguas, né? Ou tenta, né? Porque no Brasil você sabe, né? Só quem é em escola particular, né? A escola pública ainda tá bem aquém. Ai, como é complicado, viu? Enfim, falar sobre essas coisas até me desanima, até é tanta coisa errada. Nossa, às vezes eu nem sei porque eu vejo notícia, viu? Porque, olha, é complicado. Por isso que eu tento fazer o meu e depender cada vez menos de governo, assim. Não acho que não deve existir, né? Mas tem que existir e deixar a gente fazer a nossa vida mesmo e pronto. Porque, olha, é cada coisa. Mas enfim, eu já tô enveredando pra outra parte. Já tô indo pra outro caminho. Esquece isso daí. Bom, você já estudou lógica? Enfim, deixa aí o seu comentário. Se você tá vendo no YouTube, deixa o like, se inscreva no canal. Se você tá vendo no Spotify, tá ouvindo na Amazon, na Apple, na Deezer, se inscreva também, né? Você tem outra forma de se inscrever, adicionar uma playlist, curtir, favoritar. Faça isso para que o TIFF cresça cada vez mais nessas plataformas. É isso que eu quero, é isso que eu espero e que eu possa trazer mais conteúdos com convidados para vocês. Mais conteúdo sozinho aqui também para vocês refletirem, para a gente poder trocar uma ideia.
beleza? O Pitacos do Tiff, então, fica sempre às 7h30 da noite lá no YouTube, às quintas-feiras, tá bom? Não se esqueça de ajudar aí o Pitacos crescer. Se você tem alguma sugestão de tema, manda aí pra mim. Pode mandar lá no Instagram, pode deixar nos comentários se for útil aqui pra galera. Com certeza eu vou gravar um podcast pra vocês. Beleza? Então o Pitacos do Tiff fica por aqui. Até o próximo episódio. Estuda aí, galucho, estuda aí, galucha. Fica com Deus. Até mais, valeu. Fui!